A ideia aqui, como temos uma chamada de Zoom, né? Então, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, qualquer coisa, pode dar uma sinalizada aí no chat. A Mari me dá um toque, aí podem abrir até o microfone e fazer a sua pergunta aqui no ao vivo. Então, assim, a ideia é falar um pouquinho da Xserve, falar um pouquinho do OnSafe e ainda fazer uma demo do produto para vocês, porque não adianta nada eu ficar só no PPT e aí vocês não verem o produto funcionando. Então, aqui eu gosto de falar que quem sabe faz ao vivo, então a gente vai ter um hands-on ao final dessa apresentação, tá? Então, não sei o quanto de vocês conhecem, né, a Xserve, mas a gente está aqui desde 83, né? Então a gente está há mais de 35 anos aí de experiência. Começamos lá com o Xserve Backup, né, para fazer aquele backupzinho em fita, né? E em março de 2021, a gente se fundiu com a Storage Craft. Por que a gente fez isso, né? Para a gente se tornar um líder global na proteção e gerenciamento de dados. Por quê? Com isso eu consigo atender até aquele clientezinho menorzinho, como o Large Enterprise. Então eu tenho essa gama hoje de produtos. E aí, falando um pouquinho do nosso portfólio, né? Hoje eu tenho esse legado da Storage Craft, que são produtos voltados para clientes MSP, né? Que é para aquele cliente menorzinho, mais para small business. A gente tem esse cara aqui, que é o SaaS Backup, que é um produto, né? O nome diz SaaS, né? Um serviço que a gente tem, né? Que eu faço a proteção de Office 365, Google Workspace, Dynamics, Azure AD e Salesforce. Então, eu consigo fazer a proteção dessas 5 caixinhas sem instalar nada no seu ambiente. Caso vocês desejam saber algo a mais disso, é só procurar o pessoal da Integral Sul, que eles vão ter, tanto o pessoal da Integral Sul quanto nós, que a gente pode te falar também sobre ele. O Cloud Direct é a minha ferramenta de backup direto em nuvem. Então, o que você faz? Você instala um agente num servidor, numa máquina, num desktop, num virtualizador, seja VM ou Hyper-V, e esse cara, ele pega a imagem, né, tira uma imagem do seu ambiente e leva isso direto para a minha nuvem. Então, são backups baseados em imagem, atrelados a uma nuvem da própria Xserve, através de um agente instalado. Tape Backup, que é meu Arcserve Backup, que é hoje a gente está fazendo o rebranding dele, então estamos chamando ele de Tape Backup, que ele vai ser voltado somente para gravar dados em fitas, tá? E aqui o nosso carro-chefe, que é o ODP. O ODP é o nosso software de backup baseado em imagem para qualquer tipo de workload que você venha ter. Então, máquinas on-premises, máquinas na nuvem, servidores virtualizados, Nutanix, databases diversas. Então, a gente vai ter o UDP atrelado ainda com a nossa nuvem para fazer um long-term retention e até mesmo um DR, se vocês desejarem. Consigo ter também um appliance com o meu UDP embutido, então, vamos supor que você está passando por um refresh de ambiente, né? Que você está passando por uma atualização, né, do seu parque de servidores e necessita comprar aí um servidor para backup, né? Tem um servidor de backup dedicado. Tá aqui, eu acho que não sei, acho que eu não vou estar falando nenhuma inverdade aqui, mas todo mundo sabe que o servidor de backup é o que sobra do refresh da produção. Pelo menos a maioria dos clientes que a gente encontra por aí é isso. E aqui a gente tem o nosso appliance, que pode ser um apelo. Por exemplo, você compra um appliance de backup dedicado para isso, e aí você consegue não colocar soluções concorrentes. Você pode falar para o CIO, né, para o diretor, e falar assim, diretor, mas você não comprou um servidor? Eu comprei um servidor para backup, eu não posso rodar um serviço de AD dentro dele. Então, você consegue deixar um servidor dedicado para essa proteção. A gente tem aqui a parte de e-mail archive, que é dedicado para soluções como o Zimbra, né? Se você ainda tiver Zimbra na empresa e precisa fazer um arquivamento desses e-mails, a gente tem esse cara. O Continuous Availability, que é a minha ferramenta de replicação de minuto a minuto. Então, tem aquele servidor de missão crítica que não pode parar por nada. Eu consigo replicar esse servidor do site A para o site B. Esse site B pode ser uma outra unidade da empresa, pode ser uma nuvem, tanto faz, você que vai determinar, e eu replico esse dado
de minuto a minuto, fazendo failover transparente, tunelamento de usuários, né, caso tenha que transportar ele para o outro lado, ele faz todo esse direcionamento. E aqui eu tenho uns appliances mais parrudões, né? A série X, por exemplo, a gente entrega uma proteção para mais de 4 petabytes no ambiente de vocês, e o série N eu vou colocar um Nutanix para fazer uma proteção com hiperconvergência junto com o meu software de backup. E hoje, né, a gente vai falar dessa caixinha, que é o meu OneSafe, que é o meu storage de imutabilidade. Então aqui vou deixar um videozinho com vocês, que ele é muito mais explicativo, e a gente começa a discorrer um pouquinho depois disso. With unstructured data volumes doubling annually, traditional file servers simply do not stack up. Their legacy scale-up storage architecture cannot respond to today's unpredictable scalability requirements. Once you hit your scalability ceiling, you must add another system or perform painful forklift upgrade. The consequence? Sprawling storage islands, underutilized storage, complicated storage management, zero investment protection, and skyrocketing storage expense. To complicate matters further, rampant ransomware attacks are now exploiting any vulnerabilities to encrypt data and extract large ransom payouts. Introducing ArcServe OneSafe Immutable Storage. OneSafe overcomes these challenges by combining an object-based, scale-out storage architecture with plug-and-play application compatibility. OneSafe integrates a robust scale-out file system over object-based storage. It has built-in enterprise-grade features such as immutable snapshots, continuous data protection, inline deduplication and compression, encryption and real-time replication over wide area networks for disaster recovery. OneSafe couples with OneSystem, an intuitive storage management service enabling simple yet advanced configurations and monitoring of your storage. Unlike traditional approaches, object-based OneSafe presents a seamless pool of capacity through a single namespace for dynamically scaled-out storage. Add drives and/or appliances as your data grows. And OneSafe is a native immutable store for unstructured data and vendor-agnostic backup copies. Ransomware attacks can encrypt files and cause irreparable damage. But with OneSafe's snapshot-level immutability and granularity that's as low as 90 seconds, you can recover entire file systems in minutes. OneSafe supports a wide range of use cases: immutable storage, deduplication appliance, backup and archive target, unstructured data store, file server consolidation. If you would like to see how easy it is to scale dynamically, recover quickly from ransomware attacks, simplify storage management, and reduce storage costs with OneSafe, go to www.arcserve.com/ONEXAFE. Então vamos lá, né? O que esse videozinho me diz? Ele resume o que é OneSafe. Então, é um storage scale-out, uma arquitetura scale-out, com armazenamento de objeto, para que você consiga deixar os seus dados seguros em qualquer lugar. Né? Então, eu não tenho RAID, não tenho número, né, dentro desse cara. E para que serve? Né? Qual que é o target, né, do OneSafe? Para que a gente precisa ter um OneSafe? Ele pode ser um file server, ele pode ser um storage de arquivamento, ele pode ser um storage de imagem, ele pode ser um storage para compliance. Então, por exemplo, compliance, hoje as empresas têm que armazenar os dados dos funcionários por 20 anos, né, o RH no caso. Por exemplo, imagina que o RH lá te pediu, olha, eu preciso de 5 terabytes que ninguém pode apagar por 20 anos. Você pode criar um repositório de 5 tera, um // para o RH e falar assim, ó, salva aqui. Por exemplo, essa é uma aplicação do OneSafe, garantindo desduplicação, compressão, com protocolo SMB ou NFS. Tem ainda criptografia, se vocês quiserem, dentro dele, através de um armazenamento escalável. Por que eu digo isso? Se a gente comparar, né, até o videozinho, ele comenta, né, como é hoje uma estrutura tradicional. Então, hoje, para você ter um storage, né, dentro de casa, você precisa comprar uma controladora, e aí você vai crescendo a gaveta. Né? No caso do OneSafe, ele se comporta como um NAS no seu ambiente. Então, através de 2 usos, você já consegue ter a capacidade que você deseja dentro de casa. Então, quanto você vai fazendo
upgrade, né, vai precisando de mais espaço, a gente vai crescendo no tamanho certo. Então, aqui no caso, você não teria um espaço não desejado, né, que você não consegue, né, utilizar sem ter que comprar uma outra controladora. Então, você consegue ter uma melhor escalabilidade, né, dentro do seu ambiente, uma melhor retorno de investimento, porque você não vai ter, né, HDs sem utilização, vamos colocar assim. Mas aí, beleza, Igor, você comentou que o OneSafe ele é uma história de objeto. E como funciona, né? Como é que a gente armazena esses dados dentro do OneSafe? Então, primeiro a gente recebe esse dado, né, dentro de casa, né, dentro de storage, e o que o OneSafe faz? Ele começa a dividir. Então, ele vai dividir esses caras em objetos. Dividindo os dados em objetos, ele vai desduplicar. Então, a gente consegue até fazer a desduplicação dentro do próprio OneSafe. Além disso, ele compacta esse dado, então, te ajudando ainda numa melhoria aí de espaço, né? Uma melhor entrega de espaço. Com isso, ele começa a distribuir. Então, ele vai distribuindo os dados dentro dos HDs automaticamente. Essa distribuição, quem faz é o próprio OneSafe. Você não precisa fazer nada. Então, para ele, aquilo ali é um pool de HDs que eu brinco às vezes que eu falo que é um HDzão. Então, o OneSafe hoje ele é um HDzão. E ele mesmo vai fazer essa divisão. Então, não tem um RAID para você controlar. Mas você vai falar assim, pô, mas se não tem RAID, como é que você garante que meu dado está seguro? Vamos lá. Então, aqui no caso, a gente tem até uma suposição de se um drive falhar, o que vai acontecer com o meu dado? Então, aqui no caso, o drive 3, ele vai falhar. Automaticamente, o OneSafe, ele deixa os dados disponibilizados nos outros HDs e ainda te entrega a mesma capacidade que ele tinha, porque ele não tem LUN, ele não tem uma paridade de HD. E aí, com isso, quando você acionar o suporte NBD da Server para repor o HD, ele automaticamente vai voltar o espaço que tinha e começa a pulverizar os dados dentro desse drive, sem você precisar fazer nada. Quem faz isso é a própria caixa, automaticamente. Aí você vai falar assim, pô, legal, Igor, mas eu enchi o meu OneSafe, né? O que vai acontecer se eu adicionar um nó? Então, vamos lá. Aqui, adicionando um outro nó, ele entende aquele outro OneSafe como se fosse integrado dele, que aqueles HDs são deles. Então, com isso, você consegue, ele pulveriza esses dados em todos os OneSafes que você venha a ter no seu ambiente. Você pode empilhar até 7 OneSafes dentro desse cara e os seus dados vão ficar pulverizados dentro desse nó. Ok? E aí, a principal preocupação, né? Como é que a gente protege os nossos dados de um ransomware utilizando o OneSafe? Toda vez que você grava um arquivo dentro do // do OneSafe, ele vai tirar um snapshot a cada 90 segundos. Então, vamos lá. Não sei quem concorda aqui comigo, mas a cada 90 segundos é muito difícil você perder um dado. Então, a cada 90 segundos eu coloquei um dado no // o OneSafe automaticamente vai tirar o snapshot a cada 90 segundos e armazenar numa pasta chamada snapshot, que só o administrador pode ver. E essa pasta ela vai obedecer, deixa eu mudar aqui para o meu apontador da laser, ela vai obedecer à política de retenção que você determinar dentro dela. Então, ou seja, se você determinar que esses snapshots vão ficar imutáveis por 3 anos, no caso, ninguém, nem mesmo você que criou a política, vai conseguir deletar esse dado. Então, você consegue promover uma restauração, por exemplo, de um file server ou do seu repositório de backup num simples Ctrl+C, Ctrl+V. E o quanto isso seria mais rápido, né? Para você fazer. Eu vou mostrar um pouquinho daqui a pouco na nossa demo. Né? Então, aqui a gente consegue ter um protocolo SMB ou NFS, então os dados de compartilhamento de rede são gravados dentro do OneSafe. Ele vai tirar snapshot imutável a cada 90 segundos, então
o ransomware vai atacar aquele barra, e aí você só faz um Ctrl+C, Ctrl+V, para promover uma restauração limpa e segura. Bom, deixa eu parar de compartilhar aqui essa tela, e agora eu vou compartilhar esta outra tela aqui, deixa eu ver. Não, share. Acho que é isso. Deixa eu encerrar a apresentação de slides. Se meu computador me responder, deixa eu ver aqui. Ele não está afim, eu acho que o PowerPoint parou de funcionar. Vocês estão vendo o PowerPoint ainda, né? Sim, dá para ver, Igor. Então, tá bom, peraí que eu acho que o meu PowerPoint parou de funcionar. Finalizar a tarefa. Windows, né? De vez em quando isso acontece com a gente. Pessoal, como a gente falou também, se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, pode perguntar também, viu? Exatamente. Eu acho que agora a gente... Acho que agora a gente começa a ter algumas dúvidas. Aí vamos lá. Como é que funciona o gerenciamento do OneSafe? Se vocês se recordam um pouquinho lá do vídeo, ele fala que a gente vem com o System, que é uma plataforma SaaS, tá vendo? Aqui eu estou entrando num SaaS, né, para acessar. Porém, você também tem a console local dele. Mas o que é legal do OneSafe? Você vai ter o gerenciamento desse cara de qualquer lugar que você esteja, porque a plataforma dele, o gerenciamento dele pode ser SaaS. E aí aqui eu vou entrar com o meu login e a minha senha, e aí alguém já vai perguntar, mas Igor, qual que é a segurança? Tá aqui, gente, temos MFA na console. Então, no caso aqui, eu deixei configurado o Authenticator da Microsoft, você pode utilizar o Google Authenticator, ou até mesmo um Okta para receber um e-mail, né, com 6 caracteres. Então, no caso aqui, eu optei para fazer com o Microsoft Authenticator, porque eu já tenho algumas outras coisas com o Microsoft. Então, aqui, vou dar um Verify, beleza? E vou adentrar na console. Entrando na console, aqui eu vou ter acesso a todos os OneSafes que eu tenho dentro da minha administração. Então, ou seja, os OneSafes que eu posso administrar. Então, aqui eu vou entrar, eu tenho um no México e outro em Portugal. Eu vou entrar nesse daqui do México para mostrar para vocês. E no caso aqui, é um storage. Né? Eu acho que se eu entrar aqui, essa carinha, creio que todo mundo que tem um storage dentro de casa já vê. Então, ou seja, aqui você tem a capacidade utilizada, qual que é a capacidade que a gente tem disponível, disponível, o que está free, né? Então, no caso aqui, a gente tem 137 teras livres, né? Então, o RAM capacity é 139 desse cara. Aqui ele me dá o quanto a gente teve de dados recebidos, quanto tem de compressão, deduplicação, tudo certinho. Se eu entrar, por exemplo, nesse cara, ele vai me trazer a carinha do OneSafe. Então, no caso aqui, eu tenho qual que é o modelo desse cara, qual que é o IP que eu tenho dele, qual que é a máscara de rede. Então, ou seja, tudo que a gente pode fazer, tanto na console on-premises, a gente tem na console SaaS. Né? Então, a gente tem a parte aqui de reboot, shutdown. Então, qualquer coisa que a gente faz, que você quer fazer, dá para fazer na console SaaS. Não precisa ter necessariamente estar na console on-premises. E aqui a gente consegue ver a saúde de cada HD que a gente tem dentro do OneSafe, as duas Power Units, as conexões de rede, então você tem tudo certinho. Ok? Na parte de settings, a gente consegue colocar esse cara no AD, então muitas pessoas me perguntam como é que fica a integração dele, você consegue colocar esse cara no AD para fazer qualquer tipo de integração de barra, né, de compartilhamento que vocês queiram, né, para ter políticas de acesso naquele diretório, afins, você consegue colocar ele dentro do AD. E aqui é a parte mais interessante, que é onde a gente cria o share. Então, no caso, quando a gente cria o share, eu venho aqui em um ADD, clicando nesse ADD, eu vim aqui e vou criar um barra, que no caso eu vou criar um barra da Integral Sul, né? Eu seleciono qual que é o protocolo, SMB ou NFS. Na hora que eu mudo para NFS, eu ainda consigo colocar um Access Policy nesse cara, read, write, root squash. Então, vocês conseguem ter todo o controle
do que você quer com esse diretório, né? Consegue colocar uma cota desse //, e aqui você tem já até algumas políticas já pré-determinadas. Então, se for para Virtual Server, a gente tem uma política, Backup e Recovery, ele já dá a política e quanto tempo a gente vai reter, né, esse Backup e Recovery. Default, e também tem a Custom. A Custom é onde você consegue colocar compressão, onde você consegue colocar deduplicação e selecionar por quanto tempo esse snapshot ele é imutável. Até aí tudo bem, galera? Porque isso daqui é tranquilo, tá? É isso que a gente tem do OneSafe. Essa é a configuração do cara. Na aba de Reports, a gente também consegue ver a parte de capacidade, né, que a gente tem dentro desse OneSafe, a partir de um período, né? Então a gente pode até clicar e dar um drag, né? Que a gente, no caso aqui, como é um colégio de demo, a gente não tem muita utilização. Aqui na parte de utilização também, ele consegue dar o que ele tem, quem está utilizando, qual que é o tamanho, né? Tudo certinho. Desduplicação, ele também vai dar um dado diário ou de semanal de desduplicação, né? No caso, você consegue. Performance também, então, se tem um dia que está tendo mais utilização, você consegue olhar certinho quais são os picos de utilização desse cara, ok? E aqui, na parte de Audit Log, vocês também conseguem ter um total controle de quem acessou, quem mudou IP, o que aconteceu, né? Tudo certinho. Então, vamos para a parte que interessa e tentar deletar um dado, né? Então, no caso aqui, eu tenho uma VM conectada num OneSafe que está lá em Portugal, que eu tenho acesso, e aí a gente vai ver como é que fica isso na prática. Então, como eu disse, quem sabe faz ao vivo, né? Então, temos aqui uma VMzinha, deixa eu até dar um full screen, que aí talvez fique um pouquinho melhor de vocês enxergarem daí. E no caso, então, vou fechar esse cara aqui, vamos começar do zero. Então, se a gente abrir o Windows Explorer dentro desse cara, a gente tem um //, tá vendo aqui? Esse data1. Esse data1 é um compartilhamento criado no meu OneSafe com 1 mês de retenção. Então, os snapshots, né, imutáveis, eles ficam armazenados por 1 mês, depois eles são expurgados. Ok? Vocês concordam comigo que para a gente gravar, ter um repositório, o cliente, né, o usuário, ele precisa ficar gravando e alterando. Então, se for um file server, no caso, ele pode ficar alterando esse dado. Então, esse // aqui, ele é alterável. Então, no caso aqui, se eu vier dar um Shift Del, vocês concordam comigo que eu vou deletar realmente esse dado. Então, imagina que o usuário deletou, tomou um ataque de ransomware nesse // e perdeu o arquivo. A gente tem aqui essa pasta snapshot. No caso, essa pasta snapshot, ela só fica disponível para o administrador do sistema, que, no caso, eu sou administrador, o usuário, ele não tem visibilidade dessa pasta, tá? E aqui vão ser armazenados aqueles snapshots que a ferramenta cria a cada 90 segundos, tá? Então, daqui a pouco, vai popular aqui um próximo snapshot, depois desses 90 segundos, que aqueles arquivos que eu deletei não vão estar mais aqui, tá? No caso, eu vou entrar nesse último que ele tirou às 11h38, né, horário de Portugal, não no nosso horário. Vou entrar nesse snapshot aqui. Se a gente entrar nesse snapshot, vocês estão vendo que o meu ficheiro, né, aquele arquivo que eu deletei está aqui. Só que nesta pasta, tudo que tiver dentro dessa pasta, snapshot, ou seja, todos esses arquivos aqui, eu não posso deletar. Ninguém tem autorização de deletar. O administrador não tem autorização de deletar. Nenhum usuário, um ataque de ransomware não vai conseguir deletar, mesmo que ele tenha acesso a essa pasta snapshot. Ninguém consegue deletar esse arquivo. E aqui eu provo para vocês. Então, no caso, eu vou vir aqui e vou deletar esses dois arquivos. Vou mandar um Shift Del. Olha lá. Tenho certeza que pretende eliminar permanentemente esses dois itens. Tenho. Quero eliminar. Sim. Está aqui. Eliminei. Se eu der um F5, no caso, vamos atualizar,
Aqui meus arquivos, eles voltam na nota. Então, por exemplo, tá bom, deletar você não pode, mas vou mudar o nome do arquivo, que é que geralmente um ataque de ransomware faz, né? Ele muda a extensão do arquivo. Vou botar um nome bonito aqui, eu gosto desse nome Igor, né? Nome bem legal. Vou dar um enter aqui, ele não deixa eu fazer nada. Então, ou seja, senhores, tudo e qualquer coisa que vocês colocarem dentro desse barra, ele vai obedecer aquela política de retenção e ninguém pode deletar o que está no snapshot. Então, por exemplo, para eu recuperar um arquivo perdido, para eu recuperar um file server, para eu recuperar um data store, né, da minha ferramenta de backup, a única coisa que a gente precisa fazer é entrar na pasta snapshot, copiar. Vamos lá, maquininha. Copiar, voltar para a pasta raiz, que no caso aqui, e colar. É assim que a gente vai recuperar um ataque de ransomware, um item deletado erroneamente num file server, ou seja, qualquer coisa que hoje vocês necessitarem de ter imutabilidade, de ter não sei, um dado que imprescindível para a empresa, que não pode ser deletado de jeito nenhum, essa é a solução que vocês devem procurar. E aí, voltando aqui na minha pasta Snapshot, se vocês olharem, vamos lá. Se vocês olharem, a gente tem aqui snapshots criados, ó, 13h30, 13h32, que foram agora há uns minutos atrás. Né? Então, entrando aqui nessa pasta das 13h30, aqueles dois arquivos deletados não vão estar aqui. Na das 13h32 também não, porque ele tira um snapshot a cada 90 segundos e os armazena aqui dentro. Olha lá, o CentOS já voltou para cá, ó. Então a gente já tem um dos dados. E aí ele vai criando. Aqui, ó, já tem de novo um outro snapshot, porque ele detectou a alteração. Beleza, senhores? Há alguma dúvida, considerações que vocês desejam tirar sobre o OneSafe? Um de cada vez, por favor, também. Não? Nenhuma dúvida? Vamos lá, pessoal, pode aproveitar para a gente poder tirar as dúvidas aí, porque a gente mostra a solução funcionando, não é só papo de vendedor, não. A solução tá funcionando aí para vocês. Não estou fugindo de perguntas das mais capciosas possíveis. Não? Nenhuma dúvida? Então tá bom, gente. Hoje era isso que a gente tinha para compartilhar com vocês junto com a IntegraSul. Né? Eu passo a palavra agora para a Mari e agradeço já de antemão a presença de todos. Então, muito obrigada, Igor, pelas explicações. Foi bem claro para todos, tanto que não surgiu dúvidas. Agora... Às vezes eu fico até com medo, né? Se não teve dúvida, né? Então, todo mundo achou muito legal. Todo mundo gostou. Que peçam a cotação agora para... Isso. Agora as meninas do comercial estão aí à disposição, caso alguém precise. E também o vídeo vai ser disponibilizado, se alguém quiser assistir novamente ou compartilhar com alguém. Então, pode solicitar. Muito obrigada, Igor. Muito obrigada, meninas da ArcServe também, a todos os clientes que participaram. E até a próxima. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença.